Bom, então para fechar a série de videoaulas sobre o Java Swing, né, eu vou mostrar como é que eu vou implementar as regrinhas de validação que eu criei, que eu coloquei aqui no nosso cenário aí de implementação. Então eu tinha duas regrinhas ali, e as duas são aplicadas ao cadastro e à alteração de registros. No cadastro e alteração das informações, tem que preencher todo mundo, né? Se não preencher alguma, exibe uma mensagem de alerta e não realiza a operação. Então essa é a primeira coisa que nós temos que ver. Quer dizer, todas as informações têm que ser preenchidas. Claro que aqui, né, eu vou fazer da forma mais simples, ou seja, eu vou dar uma mensagem genérica. Né? Eu vou verificar se tem alguma informação que não foi preenchida. Se alguma não foi preenchida, eu dou uma mensagem e não realizo a operação. Depois, se quiserem, dá para personalizar isso aí para dar mensagens individuais. Tá? Vou fazer da forma mais simples no caso. Então o que acontece? Tudo tem que ser preenchido. Se algum não for preenchido, eu exibo uma mensagem e não faço, por exemplo, a inclusão. Tá? Então assim, eu vou começar fazendo aqui. Ó. Eu tenho que implementar isso no inserir e no atualizar. A mesma coisa em ambos. Né? Então eu vou criar uma função, um método, não é de falar função, eu vou criar um método, tá, chamado valida campos, que daí eu uso para os dois. Se eu quiser implementar individualmente em cada um, não tem problema. Só que aí é mais trabalho para mim depois, né? Então, private, né? Vou retornar um boolean, valida campos. Então, estou validando os campos aqui. O que vai ser esse validar campos aqui? Eu vou perguntar se todas as informações foram preenchidas. Todas as informações, claro que ele pode preencher. Então, eu tenho que perguntar se a descrição, se o número de série, se o preço foram preenchidos e se a marca e o sistema operacional foi selecionado. Certo? Então, para isso, eu faço o seguinte. Vou fazer um grande de um if aqui. Então, eu vou criar uma variável chamada retorno. Vou dizer que é falso. Aí eu vou perguntar assim. Tanto faz, eu vou dizer que o retorno é true. Aí eu vou fazer o seguinte. Se o minha descrição .get text vazia, exempt, então significa que ele não digitou nada, ou estou botando todos os campos aqui. Ó. Se qualquer um deles for vazio, interrompe. Menos, claro, o código, porque o código não é digitado. Né? Então eu tenho ali a descrição, o número de série, o preço, e aí falta combo marca, né? e o SO. Aí nesses dois, claro que não é exempt. Né? Aí eu pergunto só se tem algum selecionado. Da seguinte forma: get selected index igual a -1. Notem que quando eu estou limpando, eu estou atribuindo -1, certo? Se eu estou atribuindo -1 quando eu limpo, bom, se ele continuar -1 é que eu não setei nenhum, né? Não alterei nenhum. Então é isso que eu vou fazer. Claro que faltou o ou aqui, né? Ou o combo marca igual a -1, ou o combo so.get selected it index igual a -1.
E faltou o ou de novo. Pronto. Se algum deles for vazio ou não selecionado, eu faço o seguinte, eu digo que o meu retorno é falso. Certo? E aí, eu dou um return no meu retorno. Ele vai retornar true, por padrão, e se por acaso algum deles não for selecionado, eu retorno falso. Tá? Essa é a ideia. Agora, é só usar esse valida campus aqui. Quando eu for inserir, tá vendo que eu faço tudo isso aqui, ó? Papapá, papapá, papapá. Eu vou fazer o seguinte, ó. If o valida campus não retorna um booleano, então if valida campus, por que eu faço isso? Porque já vai me retornar um true ou false, né? Então, if valida campus, eu faço isso aqui tudo. Agora, se ele não me retornar true, bom, aí eu dou uma outra mensagem para ele, ó. Preencha todos os campos na mensagenzinha. E aí, é isso. E é basicamente isso. Valido campus, se validar campus, ele vai me dar essa mensagem. Se não, ele dá uma mensagem de preencha todos os campos e não adiciona coisa nenhuma. O mesmo eu faço na hora que eu for fazer uma alteração. Antes de fazer esse for, antes de qualquer coisa, eu pergunto. Se eu valido o campus, eu faço isso. Se não, todos os campos são obrigatórios. É isso. Eu valido o campus ou não. Então é isso. Se não deu validar campus, todos os campos são obrigatórios. Fiz isso no alterar, fiz isso no inserir. Vamos voltar para rodar agora para ver. Funciona. Essa é a regrinha, uma delas das que eu coloquei ali. Vamos ver? Eu vou tentar então inserir. Preencha todos os campos. Aí eu tenho que ir preenchendo. Papapá, papapá. Tá faltando o preço. Celular inserido com sucesso. Se eu for querer adicionar outro e não colocar a marca nem sistema operacional, ele segue dando a mensagem. Certo? Então, se eu for lá para o primeiro, tirar o preço e tentar atualizar, ele vai me acusar a mesma coisa. Então tá feito. Essa é a validação de campos obrigatórios. Agora a outra validação, que na verdade o que vai mudar ali é só a lógica. Deixa eu botar o carregador aqui, que vai acabar a bateria. Pronto, agora sim, vamos lá. A outra regra é a seguinte: o preço do aparelho tem que ser menor que 1.000 e maior ou igual a 100. Então é só a lógica que muda. Né?
Isso é outra regra de validação. Então eu vou chegar aqui e vou dizer o seguinte. Lá no meu valida campus, eu já vou para os dois. Aqui o retorno é falso. Se não acontecer isso, eu vou fazer mais uma verificação. A verificação se o valor está dentro do intervalo ou não. Né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o preço e verificar se ele é maior ou igual a 100 e menor que 1000, é isso? Isso. Tá. Então, ele é menor que 1000, maior ou igual a 100. Bom, aqui é uma lógica básica, né? O que eu faço? Chama double preço D, preço double, né? Eu vou converter isso aqui. Cadê meu preço? Tá lá. Ó. Então, double ponto parse double txt preço ponto get text. Feito. Faço esse if aqui. Faço if. Ué? Ah, tá. Faço essa verificação. E agora eu faço um if simples. Se o meu preço double for, tem que ser maior que 100, né? Maior ou igual a 100. Se ele for menor do que 100, ou o meu preço double for maior ou igual a 1000, o que eu estou perguntando aqui? Justamente o oposto, né? Se isso aqui acontecer, eu vou retornar falso. É isso. Porque o que acontece? Minha regra, então, diz que ele tem que ser menor que 1000 e maior igual a 100. Então, se por acaso ele for menor que 1000, ou se ele for maior ou igual a 100, quer dizer, se ele for menor do que 100, e se ele for maior ou igual a 1000, significa que aquela condição está falsa. Então, eu retorno falso, e aí eu dou um return e retorno, e está feito. Fiz no validar campus, e aí está resolvido a minha outra regra. Vamos ver se funciona. Vamos botar aqui então. Ops, que daí a mensagem ficou ruim, né? A mensagem ficou preencha todos os campos. Ficou estranho, porque aqui eu só faço a validação de se está dentro do negócio. Ali eu não estou dando uma explicação maior com relação a esse intervalo. Então talvez eu tenha que fazer de outra maneira. Bom, para simplificar eu vou fazer assim. Eu vou botar assim, vou trocar a mensagem. Vou dizer assim, ó. Todos os campos são... Claro, isso aqui era bom fazer uma coisa individual, né? Mas aqui a nossa ideia é só exibir de uma forma simples. Então, todos os campos são obrigatórios e o valor deve ser maior ou igual a 100 e menor que 1000. Tá, ficou uma coisa grosseira, mas tá bem bom. Ó. Nosso exemplo tá ótimo. Ó. Eu faço a mesma coisa na atualizar. Salvo. E agora vai ficar pelo menos com uma mensagem mais de acordo, né, com o que realmente está acontecendo.
Bom, agora sim, né? Ó. Aí se eu largar 999, feito. Então é isso. Com isso aí nós fechamos então nossas regrinhas também, certo? Fechamos as regras de validação. E aí temos a nossa, o nosso, nossas videoaulas com relação ao swing básico aí, as telinhas fechadas, certo? Então até a próxima.